Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a data FIFA e voltou o bom e velho Brasileirão, apesar da CBF fazer muita força para atrapalhar, mas o Brasileirão vai seguindo. E após a data FIFA, onde mais uma vez a seleção brasileira faz vergonha, tivemos a 33ª rodada. 33ª ou 34ª, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui para mim não estar falando besteira, né? Eu acho que é a 34ª rodada, 33ª, 34ª rodada que tivemos nesse feriado. Hoje é dia 20, né? Dia da Consciência Negra, né? Que tem sim se lutar por muita coisa, por igualdade, agora, sem querer se aproveitar de vitimismo. Sem querer se aproveitar de vitimismo. A luta tem que acontecer. Meu pai é negro, minha irmã é negra, minha família é negra, mas sem vitimismo. Esse é o meu ponto de vista, né? Tem muita gente que se aproveita para ganhar dinheiro, se aproveita para ganhar dinheiro, se aproveita dos outros que estão passando por necessidade mesmo para ganhar dinheiro, tá? Mas a luta, obviamente, é muito, muito legítima. Então, tivemos nesse feriado, 11 horas da manhã, um jogo, Corinthians e o catado do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro joga no sábado a final da Sul-Americana contra o Racing no Paraguai. Então foi com o time lá misto, o Corinthians acabou ganhando. E na parte da tarde, vários jogos. E um desses jogos, confronto direto contra o rebaixamento. Confronto direto contra o rebaixamento. Criciúma e Vitória se enfrentaram. Nos meus palpites, se eu não tiver enganado, eu dei empate. Eu coloquei empate, mas não aconteceu empate. O rubro-negro baiano venceu por 1-0. E olha, e dá uma respirada, daquela de fazer assim, ó. E dependendo dos resultados que aconteçam, a respirada do Vitória vai ser muito maior. Muito maior. Então, Criciúma 0, Vitória 1. Gol do Janderson, se não tiver enganado, de cabeça no segundo tempo. Foi lá em cima, subiu mais do que o goleiro, deu uma caixinha para trás, fazendo 1-0. Então é sobre esta vitória do Vitória ou a derrota do Criciúma que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Criciúma, meu amigo torcedor do Vitória, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é de coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera, aqui rapidamente, tá? Pra gente falar sobre esse jogo. Primeiro, a gente chegou numa fase do Campeonato Brasileiro que todo jogo parece mata-mata. E aí eu vou ir pelo meu critério. Na minha opinião, mata-mata você não se joga. Mata-mata você se classifica. Você elimina o seu adversário. Então, no meu ponto de vista, se mata-mata você não joga, você não vai para dar espetáculo. Você vai para conseguir o seu objetivo. Se vai jogar bonito, se vai jogar feio, se vai ser de 10-0, se vai ser de 6-0, sinceramente não importa. Você tem que fazer o resultado para, nesse caso, não eliminar,
mas você fazer o que você precisa. E nesse jogo Criciúma e Vitória, tinha um detalhe. O Vitória já estava na frente do Criciúma na pontuação. O último jogo do Vitória, eu falei aqui, o Vitória tinha que ter pensado. No último jogo, o Vitória perdeu em casa. Falei, se o Vitória tivesse pensado na tabela, tinha entendido que aquele um pontinho em casa ia ajudar. Mas o Vitória queria vencer. Mas se tivesse pensado, talvez tivesse conseguido aquele um pontinho. Mesmo em casa. E eu falei, para esse jogo contra o Criciúma, o Vitória tem que jogar com a cabeça. Se empatar, pode não ser bom para nenhum dos dois, mas é muito pior para o Criciúma, que vai continuar atrás. Então tinha que usar a cabeça. Falei isso aqui. E o Vitória foi jogar. A gente pega aqui a classificação agora. Bom, com esta vitória do Vitória, o Vitória nesse momento está na 12ª colocação com 41 pontos. O Vitória nos últimos 4 jogos, nos últimos 5 jogos, ganhou 4. Esplêndido. A reação do Vitória no segundo turno é esplêndido. Se o Vitória tivesse o mesmo desempenho que está tendo no segundo turno no primeiro, estaria disputando Libertadores. Estaria disputando. Estaria lá em cima. E o Vitória está aqui com 41 pontos. Nesse momento, garantindo uma vaga na Sul-Americana. Né? Mas o mais importante não é o Vitória pensar em Sul-Americana. É se livrar de vez de qualquer perigo de rebaixamento. E com 41 pontos, faltando agora 4 rodadas, e pegando aqui, né, os jogos que faltam para o Vitória, que são jogos complicados, não são jogos fáceis, o Vitória tem, na próxima rodada, o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Talvez esse jogo do Botafogo possa ser o jogo do título do Botafogo. Então, um jogo bem complicado. Não estou desmerecendo o Vitória, mas é um jogo que o Vitória não pode contar com ponto. Beleza? Vamos pé no chão. Não pode contar com ponto. Se conseguir, show. Mas você não pode contar. Onde é que o Vitória pode contar com ponto? Bom, na minha opinião, os 4 jogos do Vitória são bem complicados. Botafogo, Fortaleza em casa, Grêmio em casa e Flamengo fora. Na minha opinião, o jogo que mais o Vitória pode contar com 3 pontos é contra o Grêmio. Essa é a minha opinião. É contra o Grêmio. Então, o Vitória tem que pensar muito bem nesses 4 jogos. Fazer 3 pontos contra o Grêmio também não vai ser fácil. Não estou falando que vai ser moleza. E nos outros 3 jogos, quem sabe 2 empatezinhos. Com Fortaleza em casa, com Flamengo fora. A situação do Vitória, com esta vitória, ficou muito boa. Mas se tivesse tido empatezinho na última rodada, que foi contra o Corinthians, que dava para ter empatado, estaria com 42 pontos. Estaria melhor ainda. Tem que saber usar a cabeça. Então, a tabela do Vitória até o final do campeonato é complicada. Complicada, não é fácil. Vai pegar 3 times que estão na parte de cima da tabela e um que está brigando contra o rebaixamento, que é o Grêmio. E pode pegar o Botafogo para se sagrar campeão brasileiro. Bom, a tabela do Vitória é complicada. Por isso que essa vitória foi espetacular para o rubro-negro baiano. E aí a gente vai aqui para o Criciúma. Mas não quer sair daqui. Vamos lá. O Criciúma, com essa derrota, está na 17ª colocação. A situação do Criciúma é completamente oposta do Vitória. O Vitória nos últimos 5 jogos ganhou 4. O Criciúma nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum. Nos últimos 3 perdeu os 3. Ou seja, a situação do Criciúma é desesperadora. O Criciúma está aqui com 37 pontos. É o mesmo número de pontos do Fluminense, que está uma posição acima. Né?
Nesse momento, o Fluminense está dando uma sorte da porra. Porque o Criciúma perdeu e o Bragantino empatou. E o Fluminense está dando a sorte de não entrar na zona de rebaixamento. Então, se o Criciúma tivesse empatado, conseguido desempatar, estaria fora da zona de rebaixamento. Mas a posição do Criciúma é bem complicada, bem complicada. A sorte do Criciúma é que o Bragantino não ganhou. O Cuiabá está jogando contra o Flamengo. E o Atlético Goianiense perdeu. Vai ter que torcer aí para a Juventude perder, torcer para o Fluminense perder, para eles não se afastarem. Os próximos 3 jogos, os próximos 4 jogos do Criciúma, o Criciúma tem Fluminense fora de casa. Direto, confronto direto. Depois pega o Corinthians em casa. O Corinthians já deu uma boa distanciada. Já não vejo mais um confronto direto. Depois pega o Flamengo em casa. O Flamengo está em ritmo de férias. Vai querer ficar na parte de cima da tabela, mas o Flamengo tanto faz, tanto fez do Campeonato Brasileiro. Está jogando para manter a posição. O Flamengo não vai ser campeão brasileiro, o Flamengo já está na Libertadores. Ou seja, um ano de alguma possibilidade do Flamengo não tem mais. O Flamengo não tem possibilidade. A possibilidade do Flamengo é ficar numa posição boa para vir um din-din. Só para isso. E fecha contra o Bragantino. Confronto direto. Ou seja, o Criciúma tem, na minha opinião, 2 confrontos diretos. Fluminense e Bragantino. Os 2 fora de casa. Cara, a tabela do Vitória é difícil. Porque pega 3 times da parte de cima da tabela. O Criciúma não. O Criciúma pega apenas um time da parte de cima da tabela, que é o Flamengo, e os outros 3 mais da parte de baixo da tabela, sendo desses 3, um, que é o Corinthians, no meio, ali pro meio da tabela. A tabela do Vitória é mais difícil, mas a missão do Criciúma é mais complicada, porque ele está na zona de abaixamento com 37 pontos. Vai ter que se sobressair, vai ter que se reinventar o Criciúma. E aí a gente pega aqui as estatísticas. Você pega o Criciúma 13 chutes, o Vitória 14. O Criciúma deu um chute em direção ao gol, o Vitória 3. Mas vamos lá. Obviamente que a expulsão do jogador do Criciúma teve uma influência direta no resultado. Obviamente que o campo mais pesado por causa da chuva também deu uma dificultada para ambos. O Criciúma começou em cima, tentando, o Vitória tentando sair, mas um jogo no primeiro tempo onde não se tinha criação. Não se tinha criação. O Vitória fica com o jogador a mais na metade do primeiro tempo. O Criciúma se fecha um pouquinho mais, a bola começa a ficar com o Vitória, mas o Vitória não consegue agredir. Fica com a bola, mas o Vitória não consegue agredir. Tipo, o empate tá bom para mim. Até tentava, mas não conseguia. O Criciúma estava fazendo um sistema defensivo legal. Se você pegar no primeiro tempo, na boa, se teve um chute em direção ao gol, foi muito. Se teve um chute no primeiro tempo em direção ao gol, foi muito. Aí você pega a posse de bola, 6-6, você pega acerto dos passos, os 2 times acima de 80%, legal. Faltas, o número de faltas até um pouco mais alto, né? 18 para um lado e 11 para o outro. Cartões amarelos, 3 para o Vitória, 1 para o Criciúma. O Criciúma teve um jogador expulso, impedimentos 2 para um lado e 3 para o outro. E escanteios 6-5. Cara, vamos ser realistas com o jogo. Um jogo tenso, onde o Criciúma precisa ganhar, porque estava atrás na tabela do Vitória, com um jogador a menos. Tinha que correr o risco, mas naquela situação, o empate do Criciúma não seria tão ruim, porque ele ia colocar o Fluminense na zona de abaixamento. O Vitória tinha oportunidade. Tô com um jogador a mais. Posso ir para dentro para tentar ganhar. Mas eu também tomo um gol. Nem esse um pontinho eu tinha. Um pontinho que eu podia ter conquistado em casa contra o Corinthians. Acho que o Vitória pensou muito nisso. Então, primeiro tempo, muito muxoxo. Segundo tempo,
os dois times tentando fazer gol, mas você sentia que era um jogo que os dois queriam até fazer o gol. O Criciúma até um pouco mais. Mas a maior preocupação era não tomar. E aí, numa bola aérea, o Vitória com o Janderson, que é um jogador alto, mais ou menos ali com 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos, mais ou menos. 25 minutos. Sai o gol do Vitória de cabeça. E aí, o Criciúma vai aí para dentro. O Criciúma não tem mais opção, já está perdendo. Mesmo com menos um, já está perdendo. E o Criciúma vai para dentro. No final do jogo, o Criciúma deu um sufoco no Vitória. O Vitória tomou um sufoco. O Vitória não tomou o gol de empate por falta de calibre do jogador do Criciúma. A última bola, a bola passou rente à trave. Ou seja, o Criciúma foi um time guerreiro, um time bravo, um time que foi para dentro, foi ousado, mesmo com a menos, sabia que ia dar espaço, deu espaço para o Vitória. O Vitória encaixou alguns contra-ataques, mas o Vitória também faltava aquele detalhezinho. O Vitória poderia ter matado o jogo, metido 2-0, mas o Criciúma não tinha opção. Não tinha opção. Era tentar pelo menos empatar. Se o Vitória aproveita um pouquinho mais, ele tinha feito o segundo gol. Mas tomou um sufoco no final do jogo. Mas, diante do que foi o jogo, que foi um jogo mesmo com a mais, o jogo foi bem equilibrado, né? E eu acho que muito pela consequência dos resultados que tanto o Criciúma tinha, e eu vejo a consequência do Vitória ter perdido em casa. Não queria perder a segunda. Viu a possibilidade de ganhar, mas também não queria perder esse um pontinho. Então, diante de todo esse cenário, e na minha opinião, o Vitória um time mentalmente mais forte do que muitos que estão ali na parte de baixo, o resultado saiu pro Vitória. Então, cara, independente, jogou bem, jogou mal, tentou, não tentou, o 3 pontos é do rubro-negro baiano. E agora faltam 4 rodadas. Os jogos do Vitória são complicados, pega 3 times da parte de cima da tabela. Os jogos do Criciúma também são complicados, pega só um da parte de cima da tabela, mas é um que já está em ritmo de férias, que é o Flamengo. Tem 2 confrontos diretos, fora de casa. Então, a tabela dos dois é complicada. Mas para o Criciúma, pior ainda. Por quê? Porque o Criciúma está no rebaixamento e o Vitória não. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!